Gente, bem-vindos à nossa live de hoje, tá? Então, todos os dias a gente tá aqui, eu tô aqui com vocês para realmente fazer conteúdos que sejam bons, que sejam agregadores à prática clínica de todos os profissionais de harmonização facial, realmente objetivando que todos nós conseguimos fazer a melhor ROF para o nosso paciente. E quando eu falo de fazer a melhor ROF, eu quero dizer que a gente consiga fazer uma harmonização facial com segurança e com resultados de excelência, tanto para o paciente quanto para a gente, porque também é muito bom para a gente conseguir isso, né? Conseguir esses resultados assim, de fato, surpreendentes positivamente. E eu sou a doutora Camila Scremin, eu sou especialista em harmonização facial e tô aqui com vocês para fazer mais uma live de conteúdo super importante para todo mundo. E hoje o nosso tema é efeitos da toxina, tá? E por que que isso é tão relevante, né? Vamos entender o que é que eu quero dizer com uma live de efeitos da toxina. Então, muito paciente e muito profissional também, não entende exatamente o efeito da toxina, né? Não entende exatamente como que funciona isso. E por isso que eu acho tão importante, assim, porque muitas vezes a gente escuta paciente falando, por exemplo, eu queria colocar toxina na boca, eu queria, quando vê um artista todo transformado, foi muita toxina, né? E na verdade não tem nada disso, né? A gente tem que entender realmente qual é o efeito da toxina, o que a gente pode esperar dela, o que a gente não pode prometer ao nosso paciente que vai além do que ela pode fazer, né? Então tem tudo isso envolvido e tudo isso é muito importante para a nossa prática clínica. Então, primeiro de tudo, vamos entender realmente quais são os efeitos da toxina, como que ela funciona. Então, a toxina, ela é uma molécula extraída de uma cepa de bactérias. Então, lá em 1600 e bolinha, foi descoberto o botulismo, que é uma doença que faz rigidez muscular, né? Depois de muitas pesquisas, desenvolvimento, conseguiu-se extrair da bactéria Clostridium botulinum, né? Vários sorotipos de toxina. E todos esses sorotipos fazem algum tipo de paralisação muscular. Mas só o sorotipo A e B são usados hoje em dia no mundo para conseguir algum tipo de ganho de saúde ou ganho estético. No Brasil, o único sorotipo liberado é o sorotipo A, tá? Então, todas as toxinas que nós temos no Brasil hoje são sorotipo A. E essa toxina, ela é extraída dessa bactéria e é extraída só essa molécula que vai fazer a paralisação muscular local. E ela é uma cadeia pesada, tá? Uma cadeia pesada de molécula, uma molécula de cadeia pesada, uma molécula de cadeia leve, essas duas moléculas, elas são unidas por uma ponte de sulfeto e são protegidas por uma proteína protetora, tá? Então, cada marca comercial, seja a super famosa, seja a coreana, seja a inglesa, seja a alemã, seja qual for, todas elas têm esse formato, tá? E elas se diferenciam porque cada laboratório tem que ter a sua cepa de bactérias para conseguir a sua extração. Então, não é que todo mundo vai lá, deixa eu pensar, não é que todo mundo tem, que nem a gente tem rede de abastecimento de água, não é que todo mundo vai lá pegar água do mesmo lugar, entendeu? Não, cada laboratório vai ter extração de bactéria extração de toxina da sua cepa de bactérias. Então, por isso que já são toxinas uma diferente da outra. Tá. E aí, veio a toxina nesse formato que eu falei, com a proteína carreadora. E aí, vem no frasquinho, chega pra gente, a gente vai diluir com soro, né? Conforme manda o fabricante, olhando a bula, tudo bonitinho. E aí, a gente diluiu e a gente vai aplicar no paciente. Como que isso vai acontecer? Então, aplicamos no paciente. Pegamos a agulhinha lá, aplicamos no paciente.
Ao entrar no nosso corpo, essa proteína protetora, ela se abre para colocar para fora a molécula da toxina. Quando sai a molécula, essa ponte de sulfeto que liga a cadeia de alto peso molecular com a cadeia de baixo peso molecular, ela se quebra e as duas cadeias se separam, tá? A cadeia de alto peso molecular vai fazer uma coisa e o que é mais interessante para a gente é a cadeia de baixo peso molecular. Por quê? Porque ela vai lá na placa motora muscular e vai fazer a clivagem do SNAP25. Camila, o que é isso? Tá. Então, ela vai lá no músculo, vamos entender, ó, toxina vai no músculo, vai lá no músculo, bem onde tem a junção, onde vem a ordem do cérebro para fazer a movimentação, e ela vai clivar, cortar o SNAP25. O SNAP25, a gente tem que pensar nele como se fosse um encaixe macho e fêmea, vamos pensar assim, tá? Então, ele está ali aberto, esperando vir a molécula de acetilcolina para que ocorra o encaixe e faça o movimento muscular. E aí, o que acontece? A hora que cliva, que corta esse SNAP25, a molécula de acetilcolina não tem aonde grudar para fazer o movimento muscular. Então, não existe esse... não existe esse... O SNAP25 não está chamando a molécula de acetilcolina, né, para que ela se grude ali e faça o movimento muscular. Então, perde essa dinâmica. A molécula de acetilcolina não é nem liberada, porque não tem a ação do SNAP25. Ok? Beleza. Eu entendi que isso acontece, Camila, mas então qual é o efeito da toxina? Quando a gente não tem liberação de acetilcolina na fenda muscular, na fenda sináptica ali, entre a placa motora do músculo, a gente não tem movimentação muscular. Por consequência, esse músculo vai ficar paradinho, tá? E por ele não mexer, tudo que tá em cima dele vai ter esse reflexo e também não vai mexer. Como assim? Então vamos pensar na nossa face, no nosso rosto, como uma pizza, tá? Então a gente tem a massa da pizza, o molho de tomate e o queijo, tá? Vamos ser bem simplistas assim. Então a gente tem lá, a massa da pizza vai ser o osso, tá? O molho de tomate são os músculos e o queijo vai ser a nossa pele. Então, se a gente consegue fazer a paralisação ali do molho de tomate, do nosso músculo, ele fica parado. O queijo por cima dele também vai ficar paradinho, não vai se mexer, né? Então, agora se esse molho de tomate ele tá todo irregular e ele tá se mexendo, por consequência o queijo ali em cima também vai se mexer, tá? Então, a gente tem que sempre pensar que uma coisa vai mostrar a outra, tá? Então, qual vai ser o efeito da toxina nesse momento? Paralisação muscular. Mas o que a gente vai enxergar? Vai enxergar uma pele lisinha por cima, tá? Mas aí você vai me perguntar, tá bom, Camila, mas então eu enxergo a pele lisinha por cima. E por que de vez em quando eu faço a aplicação de toxina e eu não enxergo essa pele lisinha por cima? Então, eu vou pegar um papel aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar um papel. Então, vamos imaginar que isso aqui é a tua pele, tá? Então, é a minha testa, ó. Ok? Então, isso aqui é a tua pele. E você tá lá dobrando o tempo inteiro, tá? Dobrando, o músculo tá dobrando o tempo inteiro, ok? Aí, eu vou lá e apliquei toxina. E a minha pele em cima do meu músculo vai parar de dobrar. Vai ficar paradinha. Porém, eu já marquei tanto esta pele que, olha, estão vendo? A pele tá toda dobrada. Por mais que ela esteja parada, mesmo parada, ela está dobrada, tá? Então, isso diferencia a ruga dinâmica da ruga estática. E por isso que a gente sabe que a toxina só tem ação na ruga dinâmica. Então, vamos entender esse conceito. A ruga dinâmica, ela acontece quando a gente está mexendo o músculo. Então, eu mexo o músculo e por cima do músculo que tem a pele, essa pele vai dobrar, tá? Vai ficar dobrando, dobrando, dobrando. Então, a hora que eu aplico a toxina no músculo, que o músculo vai ficar retinho, eu paro de fazer essa dobra, certo? Então, essa dobra aqui apareceria só quando eu movimentasse,
ela para de aparecer porque eu não vou movimentar. Então, por exemplo, ó, eu mexo minha sobrancelha, né? Mas não dobra porque eu tô com toxina. Mas se dobrasse, ela só aparece a hora que eu mexo, tá? Agora, se eu tenho uma pele toda enrugada já, mesmo paradinha aqui, eu teria pés de galinhas, teria todas umas ruguinhas na testa. Então, por mais que eu aplique toxina embaixo desse músculo, a minha pele já está toda quebrada em cima desse músculo. Então, não vai fazer diferença, porque minha pele não consegue ficar lisa mesmo em repouso, tá? Então, não adianta a gente imaginar que obrigado, meninas, excelente exemplo, as palminhas, obrigada. E aqui no YouTube, obrigada, pessoal do Peru, bem-vindos. Então, não adianta a gente imaginar que a gente vai ter uma pelezinha limpa, linda e lisa, se a nossa pele já parada tá cheia de ruguinhas. Então, o que a gente tem de efeito da toxina? Efeito muscular, tá? A toxina vai fazer um efeito muscular. E tudo que a gente vê na pele é um reflexo desse efeito muscular. Então, quando a gente olha lá a apresentadora da televisão, a celebridade na revista, que tá com aquele rosto inchado, tá? Inchado, não tem nada a ver com a toxina. Por quê? Porque a toxina não fez volume ali nenhum, a toxina não fez, não colocou nada ali dentro, tá? Ela simplesmente ela relaxou o músculo. E esse é o papel dela. E sabendo disso, que ela relaxa músculos, a gente profissional, nós profissionais, podemos brincar com a toxina. Como assim, Camila? Eu posso fazer um jogo de vetores, um jogo de forças, como se fosse um cabo de guerra, para poder gerar efeitos que eu gostaria que o meu paciente tivesse. Então, vou explicar. Então, a gente tem que entender para que lado que os músculos que a gente vai relaxar puxam. Então, por exemplo, se eu quero que o meu paciente fique com o olhar mais aberto, muitas vezes é uma queixa dos nossos pacientes, né? Ele quer estar com aquela pele em cima do olho assim e quer ficar com o olhar mais aberto. Bom, se eu sei que o músculo da testa faz esse movimento aqui, ó, tá? E eu sei que o músculo dos olhos faz esse movimento aqui, então eu vou fazer quem está puxando para cima ganhar o cabo de guerra. Então eu não relaxo quem está puxando para cima e relaxo quem está puxando para baixo. Entenderam? Então eu permito que isso aqui aconteça, né? Ai, meu Deus. Isso aqui aconteça, né? E eu venho aqui no orbicular dos olhos e relaxo ele para ele não puxar a caldinha da minha sobrancelha para baixo. Obrigatoriamente, se um tá puxando para cima e outro tá puxando para baixo, e eu vou lá e corto a força do que está puxando para baixo, quem ganha o cabo de guerra é quem está puxando para cima. Então, com certeza, eu tenho um efeito de elevação de sobrancelhas e abertura do olhar, tá? Então, aí entra a expertise do profissional para conseguir fazer cabos de guerra com essas forças musculares. Por exemplo, se eu tenho um paciente que sorri, faz um sorriso gengival muito alto. Então, a hora que ele sorri, faz isso aqui, ó. Ai, meu Deus, deixa eu puxar. Assim, ó, tá? Então eu sei que as forças dos elevadores aqui estão muito altas, dos elevadores do sorriso, né? Estão muito altas. Então eu vou lá e vou suavizar essas forças, né? Para que o sorriso do paciente fique numa altura legal, tá? Ao mesmo tempo, eu posso fazer uma outra coisa. Se eu tenho força muscular, ó, meu pescoço tá meio fortinho, ó, tá vendo? Força muscular que puxa. Se eu sei que esse músculo ele sai aqui da clavícula e vem até aqui a base da mandíbula, ele está puxando todo o meu rosto para baixo. Se eu fizer toxina nessa região, né, eu vou evitar de ter essa força ajudando o desabamento, o envelhecimento facial, tá? Então, os efeitos da toxina, a gente tem que pensar sempre nessa história aí do cabo de guerra, tá? Sempre. Então, a gente vai sempre favorecer o músculo que a gente quer que ganhe a briga, tá? Então, onde que a toxina funciona? A toxina funciona em músculo,
tá? Então, não adianta a gente imaginar que a gente vai aplicar toxina no lábio, por exemplo, e o lábio vai ficar volumoso. Ai, Camila, mas existem técnicas para eversão labial. Existe, mas ela vai funcionar no músculo e você vai aplicar no músculo da boca para fazer com que ele gire um pouquinho para fora, mas não vai fazer volume, ele vai fazer eversão labial. Então a toxina nunca vai gerar volume, nunca, 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 nunca. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que ela funciona em músculo e que a nossa pele vai ser o reflexo do que tem lá embaixo depois que a gente fez a aplicação, tem uma coisa muito importante para a gente pensar. E o que é isso? Já que a nossa pele sempre vai refletir o que aconteceu no músculo, a gente tem que transpor isso agora para um paciente mais envelhecido. Qual é o problema disso? Então, querendo ou não, quando a gente tem uma força muscular, vamos pegar a testa como exemplo. Se a gente tem uma força muscular, ó, minha testa, ó, puxando o músculo para cima, tá? A gente consegue levar esta pele para onde a gente quer, certo? À medida que a gente vai lá, aplica toxina na testa, essa pele, ela vai ficar mais solta, né? Porque não tem nada puxando ela nem para cima nem para baixo, ela fica mais solta, mais flácida. E a gente pode ver essa pele escorregar. Então, a gente tem que transpor esse conhecimento também para um paciente mais envelhecido. Por quê? Porque esse paciente vai sim fazer peso aqui. Se você aplicar toxina na testa, vai fazer peso, essa pele vai ficar pesada e vai pesar sobre os olhos, tá? Ah, Camila, então você está me dizendo que eu não posso aplicar toxina na testa de pacientes que têm flacidez facial? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que saber quais pontos fazer, porque sempre vai refletir, a pele sempre vai refletir o que você fez no músculo embaixo. Então, significa que você não pode tirar toda a força desse músculo, tá? Então, quando a gente sabe que o efeito da toxina é fundamentalmente muscular, a gente consegue fazer várias jogadas e entender o que acontece na nossa pele. Então, outro exemplo que eu posso dar para vocês é sobre os pés de galinha. Então, quando a gente sorri, faz lá o pé de galinha, que todo mundo odeia, certo? Tá. E aí, muita gente reclama que faz pezinhos de galinha mais para baixo aqui, até quanto mais envelhecido faz, mais, certo? Mas se eu sei que quem faz a força muscular para a formação desses pés de galinhas aqui é o músculo orbicular dos olhos, que ele tem esse formato aqui, ó. Adianta eu aplicar toxina aqui para baixo? Eu tenho algum músculo aqui que vai influenciar isso? Não. Então, não adianta aplicar a toxina ali embaixo, tá? A gente sempre tem que aplicar no nosso alvo correto, porque a toxina é dose e alvo dependente, tá? Então, entendam que a toxina só vai funcionar em músculo. E aí a gente pode transpor esse pensamento no seguinte sentido: se nós temos, né, nós temos componentes musculares em muitas situações da nossa pele, será que a toxina funciona? Funciona. Então, eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem na nossa pele glândula sudorípara, né? Glândula sebácea, tá? Nós temos alguns componentes musculares nas paredes dos vasos sanguíneos, tá? Por quê? Porque a parede do vaso sanguíneo tem que apertar para o sangue ir. A glândula sebácea tem que apertar para o sebo sair, tá? E assim por a glândula sudorípara, o suor sair. Então, quando a gente entende que a toxina funciona em músculo, quando ela funciona impedindo que a acetilcolina saia ali na fenda e faça a contração muscular, eu posso também transpor esse conhecimento para estruturas que têm componentes musculares, como essas que eu citei para vocês. Então, se eu tenho um paciente que tem uma pele muito oleosa, tem glândulas sebáceas muito ativas, que acabam deixando um sebo realmente na pele do paciente, eu posso usar a toxina para me ajudar a diminuir a atividade dessas glândulas sebáceas, tá? Então, eu posso sim usar a toxina para que ela faça essa modulação muscular e diminua a eliminação de sebo, tá? Deixa essa glândula mais lenta.
Assim como eu posso usar a toxina numa glândula sudorípara quando o paciente sua demais. Se ele sua, eu vou lá e eu vou modular, né, o suor do paciente através de diminuir a atividade da glândula sudorípara, tá? Então, assim como eu posso pegar um paciente de rosácea, que fica extremamente vermelho, que tem aquele flush vermelhão com facilidade, e diminuir a atividade dos vasos sanguíneos superficiais dele, aplicando toxina, porque daí vai ter menos força para. Opa, quase caiu meu celular, vamos arrumar aqui. Vai ter menos força para que consiga fazer realmente essa. Não vai parar meu celular agora, ai Jesus. Aí parou. Para fazer menos força para que jogue esse sangue e faça esse vermelhidão na pele do paciente. Então, quando a gente tem ciência do que o nosso objeto de tratamento, o nosso produto ali, pode fazer, pode trazer de benefício para a gente, fica muito mais fácil você transpor esse tratamento, entendem? Então, tudo que tem caráter muscular pode ser beneficiado pela toxina, mas é muito importante que a gente entenda que não vai trazer volume nenhum. Ela não vai trazer volume e não vai fazer com que o paciente fique com o aspecto preenchido, tá? Agora, existem problemas que a toxina pode ocasionar devido a esse efeito. O problema é muito mais profissional dependente. Então, quando o profissional não sabe usar essas benesses que a toxina traz, né? O benefício da toxina. Então, às vezes ocorrem assimetrias, ocorre um arqueamento de sobrancelha de forma deselegante, que não fica bonito, não fica natural, ou o paciente fica extremamente congelado. Por quê? Porque o profissional não soube usar com sabedoria o benefício do relaxamento muscular, tá? E pensando nisso, também de benefícios de relaxamento muscular, a gente pode pensar num paciente com paralisia, por exemplo, né? Então, quando tem, sei lá, uma paralisia hemifacial, só de um lado da face, a gente pode usar a toxina no outro lado da face, que não tem a paralisia, para suavizar a movimentação e conseguir uma simetria bem maior, né? Então, a gente tem recurso para ajudar esse paciente. Então, por que não o fazê-lo, né? E a gente tem muito estudo científico, muito mesmo, mostrando como é que acontece toda essa cascata, tá? Que eu falei para vocês, da toxina entrar no corpo dela, efetivamente chegar lá, clivar o SNAP 25 e permitir que a movimentação não aconteça. E aí a gente transpõe para uma outra questão, que são os cuidados pós-toxina. Que agora que a gente escutar que não pode baixar a cabeça, que não pode fazer exercício, não pode... Tem várias coisas que realmente não são adequadas, mas a gente sabe que esse processo entre a toxina chegar ali e entrar lá no músculo e fazer a coisa acontecer é de 90 minutos. Os estudos científicos mostram isso. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Doutor, é verdade que o preenchimento da glabela pode ocorrer cegueira? Verdade, Bruna, pode, se o profissional não for cuidadoso, não tiver muito conhecimento da anatomia e não for muito cuidadoso, pode sim. Inclusive, tem vários casos relatados na literatura. E a gente tem muita, como é que eu vou dizer? Muita ferramenta antes de chegar no preenchimento da glabela. Eu faço preenchimento de glabela, mas é uma das minhas últimas opções para essa região, tá bom? Continuando então lá nossa conversa sobre toxina, e aí você deve estar me perguntando como que eu vou fazer isso na prática, então, Camila? Eu entendi que a toxina faz somente relaxamento muscular. Como que eu vou fazer isso na prática? Então, a gente vai entender quais contrações musculares estão incomodando o nosso paciente. Então, o paciente chegou lá, sentou na tua frente, daí você está conversando com ele. Ah, então, dona Maria, qual é a sua queixa? Ah, porque eu estou muito enrugada, porque minha testa está enrugada, porque os pés de galinha estão enrugados. E a dona Maria tem lá, sei lá, 60 anos. Ok. Quando a dona Maria está paradinha, sem se mexer, sem nada, ela
tem essas rugas da testa, esses pés de galinha que ela está se queixando, quando ela não está fazendo expressão nenhuma, quando ela está paradinha, ela tem. Então, se ela tiver, a queixa dela é de ruga estática. Então, a queixa dela não vai ser beneficiada pela toxina. Pode até, eventualmente, suavizar um pouquinho, mas não vai ser beneficiada totalmente pela toxina, ok? Então, a gente já tem que preparar o paciente de antemão. Olha, dona Maria, a toxina funciona assim, assim, assim. Gente, eu tenho um negócio que eu desenho no consultório para os pacientes, um cartão assim que eu desenho e vou explicando para eles. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o meu paciente. Então eu vou desenhando e vou explicando. Então, olha, dona Maria, a toxina vai funcionar lá no seu músculo, mas a senhora perceba que a sua pele tá igual essa folha de papel aqui, ó, tá? A senhora amassou e nunca mais desamassa, a não ser que a gente entre com tratamentos para a qualidade da sua pele, para reversão dessas ruguinhas. E aí eu vou oferecer outras coisas para dona Maria. Coisas como microagulhamento, fios de PDO, preenchimentos, skin booster, tá? Bioestimuladores de colágeno, outras coisas eu vou oferecer para dona Maria antes da toxina. Quando a pele dela já estiver bem legal, aí sim a gente pode chegar na toxina. Ou se não, se a dona Maria tem uma contração exacerbada ainda, né? Quando ela faz a mímica facial, as rugas dinâmicas dela são bem marcadas, aí sim eu posso também entrar com a toxina, mas sem esquecer do tratamento da queixa dela, que são as rugas dela estáticas. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a melhor roupa para o meu paciente. Então, eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que o meu paciente precisa, né? Ou não vou fazer só o que o meu paciente quer. Eu vou fazer o que o meu paciente precisa. Porque eu quero ter segurança nos resultados dele. Eu quero realmente superar as expectativas dele e dormir com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor, né? Então, ok. Então, eu dei o exemplo da Dona Maria, acho que vocês conseguiram entender. Quando a gente tem as ruguinhas paradinhas, a gente precisa tratar essas ruguinhas paradinhas também. Só a toxina não vai resolver. E aí, chegou um outro paciente lá na minha clínica. Um homem, tá? Então, é o João. Então, o João chegou lá na minha clínica e ele tem 35 anos. E ele falou: Olha, doutora Camila, eu tô realmente incomodado, porque eu tenho uma ruga muito funda aqui de bravo. Parece o tempo inteiro que eu tô bravo. A minha noiva até diz o tempo inteiro que eu não quero casar, porque eu tô bravo. Então, preciso resolver isso, senão eu vou perder a noiva. Né? Um exemplo hipotético aqui. Então, ok. Então, ele tá parado e ele tá com aquela ruga de bravo. Tá parado e tá com a ruga de bravo na glabela, certo? Que, ó, tem muito a ver com a pergunta que a Bruna fez aqui no YouTube, né? Então, não adianta eu pensar que só a toxina vai resolver isso. Porém, como o João é novo, tem 35 anos, quando ele faz a ruga de bravo, ele transforma aquela ruga que quando ele tá parado, ela tá nota 5, ele transforma em nota 10. Ela fica muito maior. Então aí, neste caso, como ele é jovem, ele é homem, ele tem colágeno, eu posso fazer a toxina nele, vai suavizar muito a ruga dele, e depois que eu suavizar essa ruga, por ele ser jovem e ter colágeno e a pele conseguir um pouco de regeneração, depois que eu fizer isso, eu consegui um tratamento para melhorar essa ruga dele. Ah, qual o tratamento? Depende, gente. Fios de PDO, eu gosto muito nessa área. Então, normalmente eu vou para fios de PDO. Mas por que eu entrei com ele com a toxina nele antes do que na Dona Maria? Porque ele é um paciente jovem, significa que a força muscular dele, jovem e homem, é muito grande. Então, por consequência, vale a pena eu entrar com a toxina primeiro. E tem outro porém, por ele ser jovem, a pele dele ainda produz colágeno, ainda pode se remodelar. Então, ela pode se esticar em cima desse relaxamento muscular dele ali e conseguir com que o efeito fique tão bom que às vezes ele nem quer tratar com mais alguma coisa para essa quebra da pele, tá? E aí tem uma outra paciente, super jovem, a Ana, tem 21 anos. E a Ana tá se queixando dos pés de galinha, que quando ela sorri, faz aquela marquinha ali. Quando ela sorri, faz aquela marquinha ali.
Mas quando a Ana tá paradinha, ela não tem marquinha nenhuma. E daí ela vai fazer as fotos do convite de formatura da faculdade. E ela não quer que apareça. Então, esse é o paciente perfeito para aplicar toxina. Ah, então, Camila, eu tenho que aplicar toxina só em paciente de 21 anos? Não, não é isso. Estou dando exemplos hipotéticos. Tem paciente que com 20 anos precisa de toxina e tem paciente que com 30 não precisa. Depende da contração e da mímica facial de cada um. Por isso é tão importante a análise facial. Tá? É um pilar muito importante para o tratamento. Mas, vamos supor lá na Ana. Então, quando ela dobrou, faz a ruguinha. Essa é a paciente perfeita. A hora que você fizer a toxina, resolve a queixa dela, tá? Por quê? Porque ela não quebrou a pele ainda, tá? Mas eu também posso ter uma outra paciente. Já acabou minhas ideias de nomes. Sei lá. A Joana. A Joana, uma paciente de 25 anos, que tem queixa de sorriso gengival, tá? Sorriso gengival. Então, quando ela sorri, aparece muito a sua gengiva. Então, quando ela tem 25 anos, eu vou fazer a toxina nela e vou resolver. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, tá? A gente vai envelhecendo, a Joana também vai envelhecendo. Essa porção de lábio superior dela vai ficando mais flácida, mais comprida e mais pesada. Então, provavelmente, com o passar dos anos, a queixa da Joana vai ficar cada vez menor, isso se não sumir completamente, tá? Por quê? Porque quando ela é muito jovem, a contração dela é mais forte, ela vai levantar esse lábio mais alto, né? A porção de pele dela é mais responsiva, contrai mais, tá? À medida que ela for envelhecendo, ela vai ter mais flacidez dessa parte do lábio, ela também vai ter menor força muscular, ela também vai ter um próprio desabamento pela força da gravidade mesmo, esse lábio fica mais comprido, tá? E a queixa dela vai diminuir, ok? Então a gente precisa entender como funciona a toxina para que assim a gente consiga tratamentos de excelência para os nossos pacientes, tá? Então, recapitulando, o efeito da toxina é puramente muscular, tá? A Camila, mas eu vi estudos que ele tem efeito em pele. Tem mesmo, a gente sabe que tem. Por quê? Porque tem vários componentes na nossa derme que também têm elementos musculares na sua estrutura. As glândulas, os vasos sanguíneos, tá? Então, tudo isso pode se beneficiar da toxina. Então, eu uso a toxina quando eu tenho rugas dinâmicas, quando eu tenho grandes forças musculares, tá? E quanto mais caráter preventivo de quebra de pele essa toxina for usada, mais ideal fica o tratamento, tá? Quando eu pego um paciente mais velho, com mais envelhecimento, normalmente eu preciso investir na qualidade da pele dele, investir em tratamentos de flacidez, né? Algumas outras coisas, para eu conseguir um efeito legal com a toxina, porque senão eu tenho desabamento, ok? Tá. Então, ela funciona em músculo, em tudo que tem componente muscular. Então, quando eu vou tratar ela, usar ela para efeito muscular, eu tenho que pensar sempre no cabo de guerra, porque nunca tem só um músculo agindo na região, sempre tem mais de um. Então, eu tenho que ver qual músculo eu vou favorecer nesse cabo de guerra para eu poder fazer jogadas com a minha toxina. Então, eu sempre procuro entender e analiso a face do meu paciente para entender quem é tanto que participa desse cabo de guerra aí, tá? Aí eu vou favorecer quem eu achar necessário. E nas questões de componentes musculares, glândula sudorípara, glândula sebácea, rosácea, eu vou fazer aplicações para modular essa região e assim conseguir com que o paciente tenha menos oleosidade, sue menos, tenha menos vermelhão da rosácea, ok? Ok, entendi tudo isso, Camila. Então, e agora? O efeito da toxina muscular, mas eu vejo que a pele melhora. Sim, gente, vai ter uma melhora da pele, sim, porque quando a gente imagina assim, ó, quando o músculo está se mexendo, ele fica todo ondulado, ele tem um relevo. A hora que eu relaxo, ele fica lisinho.
por consequência, a pele em cima dele também vai ficar lisinha. E é isso que você vê algumas vezes, paciente que fica com aquela testa brilhante pós-toxina, porque fica liso, tá? Não é todo mundo que acontece, mas em alguns acontece. Então, quando você vê alguém na televisão, alguém em revista com aquela face super inflada e que você falar, meu Deus, eu nunca quero ficar assim, não se preocupe que não é toxina. A toxina é uma ferramenta do bem para quem sabe utilizá-la, para o profissional que sabe utilizá-la. E você, profissional, pode ficar bem tranquilo se você tem conhecimento de anatomia, se você tem conhecimento de análise facial e se você tem conhecimento do produto que você trabalha, como que ele funciona e tudo mais, você pode ficar bem tranquilo, porque com certeza você está fazendo a melhor ROF para o seu paciente. Agora, se você não sabe essas coisas, te aconselho a estudar, a ter segurança na sua prática clínica, a realmente bater no peito e dizer eu sei, né? Eu sei mexer com o cabo de guerra, eu sei fazer uma aplicação para oleosidade, para você aprender direitinho, né? E realmente conseguir fazer a melhor ROF para o seu paciente com muita segurança e com resultados extraordinários. Tá bom?